Muito obrigado. Bom dia a todos os presentes e aqueles que estão nos ouvindo. Saúdo o ministro Marcelo Navarro Dantas, presidente desta comissão, o ministro Rogério Schietti e o desembargador Ney Barros Belo Filho. Saúdo também o presidente da associação da CONAMP, Dr. Vitor Hugo, e o presidente da Associação do Ministério Público do Estado do Paraná, Dr. Cláudio Franco Félix. Excelências e demais presentes, eu elenquei aqui objetivamente 3 pontos a título de sugestão. Preliminarmente, apenas eu gostaria de fazer uma pequena menção ao que se colocou no curso desta audiência pública, especificamente em razão de um recente estudo publicado agora no mês de novembro, do Centennial Institute of Colorado. No Colorado, ao que me parece foi o primeiro estado americano a descriminalizar o uso de drogas recreativo e uso medicinal e recreativo, foi publicado agora recentemente esse estudo, e não vou me estender, mas eu queria só indicar alguns pontos que foram apontados pelo Instituto, que é o que indica, pelo menos no seu site, diz que se trata de um instituto sem fins lucrativos, e que chamam a atenção que a cada $1 auferido em receita tributária decorrente da venda das drogas, da maconha, aproximadamente os cidadãos têm que desembolsar $4,5 em despesas com sistema de saúde, abandono escolar. Lembrando que nos Estados Unidos a saúde é privada, não é pública. Transmudando isso para a realidade nacional, nós talvez tenhamos um grande impacto também. 69% dos usuários de maconha relatam ter dirigido sob influência da droga, pelo menos uma vez, e 27% admitem dirigir sob a influência da droga diariamente. Esses pesquisadores entenderam concluíram, que o Colorado precisa abrir uma discussão severa também acerca da presença do THC em acidentes automobilísticos fatais e em suicídio. Neste ponto, então, só concluindo, e me parece uma questão importante a ser enfrentada, é saber se o princípio da precaução que se aplica usualmente ao direito ambiental não deva também ser considerado nessa hipótese da saúde pública, que possivelmente trará um impacto bastante grande em nosso país, sendo esta a adoção, sendo esta a posição a ser adotada futuramente. Superado isto, Excelência, e já tratando dos pontos específicos, eu elenquei como sugestões, três pontos. Um sobre o viés investigativo e uma outra, na verdade, com relação às sanções ou efeitos secundários da condenação. Sobre o viés investigativo, sugere-se o aproveitamento do Instituto da Infiltração Virtual de Agentes para as investigações de tráfico de drogas. O Instituto da Infiltração Virtual de Agentes tem lugar nos crimes usualmente praticados pela internet. Ela foi trazida ao ordenamento jurídico pátrio pela Lei 13.441, que alterou o artigo 190 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e, ao nosso sentir, tem total adequação para a hipótese dos crimes de tráfico de drogas, também, bem como da associação para o tráfico, utilizando-se as figuras já consagradas, nomenclaturas consagradas na nossa legislação pátria.
se nos parece que a possibilidade, considerando a realidade atual do volume grande da prática desses crimes pelo mundo virtual, se nos parece adequada a previsão na legislação de drogas. Hoje observa-se a prática, seja na denominada Deep Web, mas também verifica-se, em simples busca no Google, verifica-se diversos anúncios como que classificados de venda de drogas. Eu mesmo fiz uma pesquisa recente e fiquei assustado. Assim, nesse ponto, sugere-se quase que a mera repetição da figura já trazida, já consagrada pela Lei 13.441, incorporando-se ao corpo da nova legislação que venha a ser promulgada, ou proposta, melhor dizendo. Com relação ao segundo tópico, a segunda sugestão, na verdade, ela vai acabar quase que se dividindo em duas. Também não se trata de sugestão nova, mas que até foi prevista como a 10ª iniciativa das 10 medidas contra a corrupção, que se trata do confisco ampliado ou alargado. Embora seja certo que a discussão acerca desse instituto seja grande, ao nosso sentir, na hipótese do tráfico de drogas, ela encontra menos resistência no arcabouço legislativo pátrio. A partir da análise do artigo 5º, inciso 43, da Constituição, que traz ali os denominados mandados de criminalização expresso, e, a nosso sentir, dizem ao legislador que esse terá que ter maior cautela no tratamento dos crimes de tráfico de drogas, e dentre outros ali previstos, de terrorismo, enfim. E também na própria Convenção de Viena contra o tráfico, de 88, que acabou sendo internalizada pelo Decreto 154, de 91. O artigo 5º, os itens 1, 6 e 7 da Convenção estabelecem ali uma base, claro que talvez um pouco primitiva, para o Instituto, ou que dão a possibilidade de interpretação e fundamentação para a iniciativa legislativa para tanto. É bem certo que o item 7 do artigo 5º, ele usa uma expressão que não soa bem aos ouvidos dos intérpretes, acerca da presunção ele utiliza uma expressão de presunção. No entanto, alguns estudos hoje delimitam, claro, não há necessidade da adoção da própria terminologia utilizada. No entanto, entende-se que, ao invés de uma presunção, o que se aplica na hipótese do confisco alargado ou estendido seria o uso de um paradigma de prova diferenciado, a conclusão com base na prova indireta, já que deu-se a condenação e, consequentemente, aplicar-se-ia o confisco àqueles bens que extrapolam o conteúdo comprovado de bens auferidos pelo traficante ou por aquele grupo voltado à prática da traficância. Esse montante que não se pode comprovar seria abrangido pelo confisco. E estabelece alguns paradigmas, inclusive isso vem da proposta de 10 medidas contra a corrupção. Ela estabelece ali paradigmas temporais, considerando, em primeiro lugar, que vai ser considerado o patrimônio
do condenado, como que uma ficção estabelecida, vai ser considerado patrimônio do condenado todos os bens que, desde o início das investigações, se encontravam sendo utilizados, se encontravam sob domínio do condenado, mesmo que não se encontrasse em seu nome, o que é bastante usual de se ver nesse tipo de delito, o uso de laranjas. O que considera-se, por outro lado, que serão considerados seu patrimônio para o efeito deste confisco, para aplicar como que a base de cálculo, para calcular o que seria patrimônio ou não, aqueles bens que nos últimos 5 anos tenham sido alienados, entre aspas, doados ou vendidos por preço vil, e também aqueles bens que, no período dos últimos 5 anos, tenham sido, constavam no patrimônio do condenado, mas que passaram a não constar sem descrição de como deixaram de integrar o seu patrimônio. Portanto, nesses casos, estabelece-se que o magistrado deitará análise sobre esses bens também, a fim de verificar a forma como eles deixaram de integrar o patrimônio e, havendo prova suficiente, além de qualquer dúvida razoável, poderão vir a ser confiscados. A própria convenção fala do patrimônio misturado, né, mesclado, que é justamente, que ao nosso sentir, direciona o legislador e o aplicador do direito a essa conclusão também. É de salientar, inclusive, que uma das previsões da Convenção de Viena, que tratava do confisco de bens de valor equivalente, que não existia no nosso ordenamento jurídico, e isso me parece que também é uma tendência a demonstrar a internalização desses institutos, veio a ser inserida como parágrafos do artigo 91, que trata do confisco, no próprio Código Penal, por intermédio da Lei 12.694 de 2012, e que previu esta, digamos, modalidade de confisco que é bastante festejada em outros ordenamentos jurídicos, já que facilita também a sua efetiva aplicação. Eu sei que meu tempo já está bem terminando, e eu quero respeitar o tempo, mas eu sei que também essa interpretação encontra bastante resistência, digamos assim. Há uma, dentre alguns, né, argumentos, há uma porque supostamente criaria uma indevida presunção de ilicitude patrimonial, e já existem estudos escritos tratando sobre o assunto. Um deles existe até que inclusive é de um procurador da República, se eu não me engano, votado no Distrito Federal, que ele aponta, inclusive, que em dispositivos, alguns dispositivos, por exemplo, na Lei 9.430, existe ali uma previsão de um rol de bens que de um rol de uma conduta que se caracteriza, no caso, omissão de receita. O que se caracterizaria omissão de receita? Que esse valor vai ser considerado, inclusive, por uma engenharia do legislador, vai ser, inclusive, presumido o lançamento, o oferimento dessas receitas em determinados bens, e isso tem reflexos criminais também, o que superaria esse argumento da presunção de ilicitude. O fato, inclusive, uma hipótese bastante semelhante, inclusive, do crime de tráfico de drogas, já foi julgado pelo Tribunal Europeu de Direitos Humanos, e que estabeleceu que seria possível esta presunção. Com relação ao argumento da violação da presunção de inocência, tem-se também, tem-se o claro, se nos parece bastante
adequado o contra-argumento, no sentido de que a sanção, o confisco não seria pena, né, e o princípio da presunção de inocência volta-se a garantia de direito fundamental da pessoa humana, e sim sanção de cunho reparatório. O meu tempo terminou, eu sei, só quero deixar registrado que a terceira sugestão seria a ampliação do objeto das medidas assecuratórias patrimoniais, o arresto, o sequestro, enfim, a hipoteca legal, a apreensão, também ao objeto, ao confisco ampliado. Então, o que permitiria a utilização destas medidas assecuratórias patrimoniais já no início das investigações policiais ou durante o curso da ação penal, normalmente considerando, e diante da tendência hoje, no sentido até mesmo de um desencarceramento, sabe-se que nesses crimes de tráfico de drogas, de organizações voltadas à prática do tráfico, vale muito mais a apreensão do patrimônio do que a prisão do próprio autor. Peço desculpas pela demora e agradeço. Eu tenho quase 5 pontos, mas vamos tentar ser objetivo até por causa dos restantes. Parte das instituições ouvidas, ao discutir essa questão do confisco antecipado, da extinção de domínio e também da infiltração e de todos os outros mecanismos, se posicionaram no sentido de não corrermos o risco de rompermos a regra geral do sistema. Criaram uma infiltração específica para a categoria a organização criminosa de entorpecentes, esquecendo a 12.850, depois criar uma categoria específica de infiltração virtual, fugindo da regra geral, ou um modelo específico de confisco de bens, fugindo da regra legal, embora o modelo já exista. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte, e aí eu vou lhe pedir a máxima venha para a gente tentar trabalhar objetivamente, para não tomar o tempo. A posição é de um modelo específico ou apenas de repetição do modelo já sistêmico? Excelência, no caso aqui, de acordo com o estudo e a proposta, seria de um modelo específico. O que já ocorreu em outros institutos também no nosso ordenamento. Sim, perfeito. Com relação à extinção de domínio, nesse modelo específico, a ideia é a extinção de domínio não de acordo com o PL que trafega na casa e aquela legislação aprovada em 2012, mas é uma extinção de domínio que aconteça antes da sentença de primeiro grau? É essa a ideia? Porque, originariamente, na questão de drogas é possível, mas a ideia é exatamente essa? Sim. Excelência, eu confesso que não havia sobre esse aspecto, que não havia refletido. Com aquela discussão da presunção da inocência e da possibilidade de modificação antes de uma decisão judicial. Sim. Era essa a dúvida. Mas de imediato, tendo a entender que sim, Excelência. Mas confesso que não é um ponto que eu havia refletido. Perfeito. Mas considerando a possibilidade de fazer um modelo específico para entorpecentes. Sim. Tá. Isso efetivamente na Justiça Federal é razoavelmente comum. O Barredor Marcelo Granado, que está aqui atrás, vai falar daqui a pouco. Nós tratamos com justiça com o tráfico internacional. Então, a justiça acaba trabalhando com um volume muito grande, apreensões grandes e confiscos grandes, extinção de domínios grandes. Quando Vossa Excelência menciona essa possibilidade, nós estamos falando de quê? De organizações criminosas exclusivamente ou estamos tratando de traficantes isoladamente? Porque o parâmetro muda. Sim. No caso, eu havia pensado na hipótese do traficante, Excelência, isoladamente. E não só organizações criminosas. Portanto, foge da 12.850. É essa a proposta. Isso. Perfeito. Então, basicamente é isso. São os 3 pontos. Satisfeito, presidente? Muito obrigado.